Bom dia, boa tarde, boa noite para você que me assiste. Meu nome é Luiz Gerard, sou advogado, professor de Direito Administrativo e este é mais um vídeo da nossa série de revisão para P1, cujo tema hoje será Poderes da Administração. Esta é uma aula bem simples, uma aula bem curta, mas uma aula muito importante, inclusive para as matérias subsequentes que vocês verão, não só aqui no canal, mas em sala de aula presencialmente comigo. Antes da gente começar, só alguns avisos prévios que são necessários. Primeira coisa, assistir a revisão não exime ninguém da presença em sala de aula. Não é porque vocês estão vendo esta revisão, que é simplesmente um batidão com todos os principais tópicos das aulas, que vocês não precisarão mais ir nas minhas aulas. Não, lá o conteúdo é mais completo, o conteúdo é mais complexo e aqui a gente tem só o básico do básico bem revisado para vocês. Tudo bem? E a segunda coisa, não se esqueçam de curtir, compartilhar, comentar e, sobretudo, se inscrever neste canal, porque aí a gente vai trazendo conteúdo cada vez maior, mais amplo e melhor para vocês. Tudo bem? Então vamos começar. Poderes da administração, aula número 2. O que é um poder? Poder é a aptidão para se fazer alguma coisa. E o que é um poder da administração? Poderes da administração são as prerrogativas conferidas aos agentes públicos para o desempenho de suas respectivas funções no interesse público. Desde a primeira aula eu falo para vocês, o Estado ele tem diversas missões legais e constitucionais, de diversas tarefas que ele precisa cumprir. E como ele cumpre essas tarefas? Por meio do usufruto dos poderes que eles têm. Os poderes da administração, eles são uma matéria que vocês vão ver basicamente em classificações, e eles têm duas maiores possíveis. A primeira classificação é a distinção entre poder discricionário e poder vinculado na administração pública. Qual que é a diferença entre poder discricionário e poder vinculado? É o grau de liberdade que tem o administrador público para executar as tarefas inerentes a eles. Um ato de poder vinculado é aquele no qual o administrador público não tem grau de liberdade. Ele está, como ele necessariamente tem que observar o princípio da legalidade, uma vez havendo requisitos estritos em lei para ele executar determinada tarefa, se esses requisitos forem preenchidos na situação concreta, ele tem que executar, não adianta chorar. Ah, não gostei. Então, meu amigo, se eleja para algum cargo eletivo, apresente um projeto de lei, dê um jeito de convencer a maioria dos seus pares e vai lá e tenta mudar isso dentro da própria lei. Porque senão, não tem jeito. O administrador público, no exercício dos poderes de atributo vinculado, ele não tem liberdade de escolha, ok? Vamos dar aqui um exemplo. Um caso de alvará de funcionamento. A partir do momento em que o determinado cidadão ele cumpre os requisitos para obter um determinado tipo de alvará, conforme previsto em lei, a administração pública ela tem que dar o alvará para ele. Não interessa chorar, não adianta qualquer tipo de reclamação do agente específico, ela tem que dar o alvará. CNH é outro exemplo. Indivíduo vai lá, faz as aulas, faz o psicotécnico e passa, faz as aulas, faz a prova teórica, faz a prova prática, cumpre todos os demais requisitos para obter CNH, o poder público tem que dar a CNH para ele, ok? Isso é um exemplo de poder vinculado. E um poder discricionário, o que é? O discricionário, em oposição ao vinculado, é aquele no qual o administrador público ele tem uma certa liberdade de escolha, claro que nos limites da lei, podendo fazer um juízo de conveniência e oportunidade sobre o que fazer e quando fazer no exercício desse tipo de poder. Por exemplo, nomeação de funcionário público comissionado. Comissionado é aquele sem concurso, que o administrador público ele nomeia de acordo com a vontade dele. Ele pode fazer um juízo de quando é mais conveniente, quando é mais oportuno nomear o indivíduo tal e qual. Não tem problema. Não existe uma obrigatoriedade legal para que ele nomeie fulano de tal especificamente. Não, no caso de um comissionado, ele pode fazer esse juízo. Entenderam? Ok.
E vamos imaginar aqui uma seguinte situação. Num caso de exercício de poder vinculado, como por exemplo a concessão de um alvará, se de repente o indivíduo ele cumpre todos os requisitos da lei, mas o administrador público, no tempo que ele tem, não concede o alvará, ele não executa aquele atributo a respeito do qual existe um poder vinculado, o munícipe, o cidadão, ele não pode fazer nada? Pode, inclusive deve. Uma das hipóteses para ele atuar, por exemplo, é por meio da via do mandado de segurança. Se você preenche todos os requisitos para concessão de um ato, então, a partir do momento em que vem uma negativa deste ato, o seu direito líquido e certo está vulnerado e você já tem toda a prova pré-constituída por meio para fundamentar o seu direito, que é por meio de todo o itinerário que pelo qual você passou para poder fazer esse seu requerimento administrativo. Ou seja, você pode se valer de um mandado de segurança para poder ver resguardado o seu direito, ok? E num caso de poder discricionário, se o administrador público ele pode me nomear como comissionado, mas ele não me nomeia, e aí, como é que funciona? Então, bem, isso é um juízo de conveniência e oportunidade que ele tem. A partir do momento em que existe uma obrigatoriedade legal de ele nomear o meu nome, aí a gente vai estar diante de um poder vinculado. Mas a partir do momento em que ele for discricionário, então o juízo é dele. Quem tem que pensar no melhor momento ou na melhor maneira para ele executar esse tipo de nomeação é ele. Esse é um tipo de caso em que um mandado de segurança, por exemplo, não seria cabível. Não seria cabível para obter uma nomeação imediata desse tipo de indivíduo. Vamos ser bem específico aqui, ok? Então, nós temos a primeira classificação entre poder discricionário e poder vinculado. Diferença entre eles, grau de liberdade do administrador público. Vamos então para o segundo tipo de classificação, que ele nos traz 4 poderes distintos da administração pública. Nós temos o poder hierárquico, nós temos o poder disciplinar, nós temos o poder regulamentar e nós temos o poder de polícia. O que é o poder hierárquico? Primeiro deles, o poder hierárquico é a prerrogativa de você organizar a própria administração pública. É a prerrogativa que a administração tem de se organizar. Exemplo de exercício do poder hierárquico é tudo aquilo que decorrer do escalonamento da própria administração. Superior dar ordem para funcionário de grau hierárquico inferior. Superior poder executar as atividades de avocação e delegação. Quando nós falarmos de edição de normas de organização interna da própria administração pública, tudo isso é exemplo de poder hierárquico. É quando a hierarquia ela se manifesta, ok? O segundo poder é o disciplinar, poder disciplinar. O que é o poder disciplinar? É a possibilidade de aplicação de sanções a quem tem vínculo com o poder público. É a prerrogativa de se investigar e punir determinadas condutas infracionais dos servidores, das pessoas que estão sujeitas à disciplina do poder público. É este o poder de instigar a disciplina. Vamos imaginar, por exemplo, o caso de uma servidora pública que comete uma infração funcional. A partir do momento em que o superior dela toma conhecimento e instaura um processo administrativo disciplinar para apurar essa infração e eventualmente punir essa servidora, nós estamos diante de um exercício de poder disciplinar. Aqui vai uma observação importantíssima. A administração pública, ela não tem simplesmente a escolha entre apurar ou não apurar. Uma vez constatado um indício da ocorrência de alguma infração ou de algum atentado contra a disciplina dentro da administração pública, deve o agente proceder à sua respectiva investigação, apuração e eventual punição dos seus agentes. Se houver algum tipo de ilicitude na frente do agente público e ele simplesmente decidir falar, não, eu não vou punir, eu não vou investigar, eu não vou instaurar PAD, eu não vou fazer nada.
ele pode incorrer não só em responsabilização funcional pela via da improbidade administrativa ou de outra responsabilidade via PAD, como ele também pode ser responsabilizado na área criminal. Ou seja, ele não tem esse tipo de escolha de juízo, de oportunidade e conveniência sobre investigar ou não investigar. Pode ser que o servidor seja inocente. Se ele for inocente, evidentemente não vai receber uma punição. Mas se ele for culpado, ele vai ter que receber uma punição. E é por isso que existe essa obrigatoriedade de agir, de investigar, de instaurar a disciplina, ok? Terceiro poder, então, é o poder regulamentar. É a prerrogativa de se dar a fiel execução das leis. É aqui que você faz os decretos, você faz aquelas normas internas, aquelas normas para explicação de leis e etc. Quando a gente explica sobre poder regulamentar, normalmente a gente tem duas subclassificações dele. A primeira delas que o poder regulamentar ele se manifesta mediante regulamentos autônomos ou regulamentos executivos. O que é um regulamento autônomo? É aquele regulamento, aquela manifestação do exercício do poder regulamentar que inova na ordem jurídica, estabelecendo novas matérias sobre as quais a lei anterior não dispôs. Aqui no direito brasileiro, o poder regulamentar, pela via dos regulamentos autônomos, ele é exceção das exceções. Por quê? Porque aqui existe o princípio da legalidade. O administrador público, ele deve estar submetido à lei. Se ele deve estar submetido à lei, então não adianta ele simplesmente querer criar direito novo sem a autorização de lei. Por isso, alguém poderia levantar a mão e dizer, então o regulamento autônomo não existe no Brasil? Existe. Como eu falei, ele é uma exceção. Se ele é uma exceção é porque ele existe enquanto tal. A única possibilidade dentro do direito administrativo nacional que a gente tem de exercício do regulamento autônomo é aquela trazida pelo artigo 84, inciso 6 da Constituição Federal, que dispõe sobre a prerrogativa do presidente, algumas prerrogativas do presidente da República, que ele pode editar alguns decretos novos que inovam na ordem jurídica. Expliquei melhor sobre isso em sala de aula, ok? Beleza, essa é a primeira subclassificação do poder regulamentar. A segunda é a dos regulamentos executivos, que são os tradicionais, que são os normais. O que é um regulamento executivo? É aquele que simplesmente complementa a lei, que explica a lei, que dá uma diretriz para a fiel execução da lei. Em sala de aula eu dei o exemplo do município que quer criar um programa de distribuição gratuita de medicamentos e estabelece isso por meio de uma lei. Só que, ok, qual medicamento que pode ser distribuído gratuitamente? Aonde você pega esse medicamento? Quais os requisitos para você pegar esse medicamento? Tudo isso vai vir num ato normativo inferior, provavelmente um decreto, que vai ser utilizado então para explicar aquela lei. Isso é um exemplo de exercício do poder regulamentar pela via do regulamento executivo. Entendido então? Aí agora vamos para o último, poder de polícia. O que é o poder de polícia? É o poder de condicionar o exercício de direitos ao bem-estar coletivo. Que é um conceito perfeito de poder de polícia? É claro que vai ter um e outro doutrinador que vai sempre trazer uma coisa diferente. Mas que é o conceito base que é muito útil de poder de polícia? É aquele que está no artigo 78 do Código Tributário Nacional. Basicamente, o que diz esse artigo 78? Ele fala que o poder de polícia é a atividade do Estado que consiste em limitar o exercício de direitos individuais em benefício do interesse público. Vamos imaginar aqui, por exemplo, as normas sanitárias de um determinado município. Um município que resolve limitar o horário de funcionamento do comércio local, por exemplo, como autorizado pela súmula vinculante número 38 do STF, que é uma súmula que já está sendo revista nos tribunais superiores. Isso aí a gente já comentou um pouquinho em sala de aula. Isso é um exemplo de exercício do poder de polícia, poder de condicionar o exercício de direitos ao bem-estar coletivo. Entenderam, então?
Beleza, essa foi basicamente a nossa segunda aula. É claro que ela tem um pouco mais de nuances, mas este é o basicão, ok? Se vocês tiverem qualquer dúvida, alunos meus sabem que eu coloco meu contato sempre à disposição. Aí, agora é só estudar para a prova, ok? Boa prova para vocês, gurizada. Até mais!